Olá pessoal, estamos dando continuidade às nossas aulas. Nós vamos falar sobre Guerra Fria, também chamada de mundo bipolar. Então nós tivemos a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Então o período da Guerra Fria, ela começa em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, e vai até 1991. Então foi uma guerra de poder, com palavras, acusações, ameaças e espionagem constante entre as duas superpotências mundiais. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos ele defendia a política, o sistema capitalista, e a União Soviética defendia o socialismo. O mundo bipolar, e as consequências, esse mundo bipolar, essa Guerra Fria, ela foi consequência da Segunda Guerra Mundial. Antes das duas grandes guerras mundiais, as grandes potências mundiais, elas residiam onde? Na Europa. Só que com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que teve como palco a Europa, então os conflitos dessas duas grandes guerras ocorreram no continente europeu, fazendo com que esse continente ele tivesse sido arrasado. Então houve o que? Um enfraquecimento das grandes potências europeias. Quando as grandes potências europeias passam por um processo de enfraquecimento, então surge duas novas potências com ideologias e interesses divergentes. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E quais eram essas ideologias e interesses divergentes? Ora, os Estados Unidos defendia o capitalismo como modo de produção, já a União Soviética defendia o socialismo. Então nós tínhamos duas grandes potências e com ideologias diferentes, querendo influenciar todo o planeta. Interesse. Aí nós temos aqui os Estados Unidos, certo? Ficou ao lado dos Estados Unidos, levando em consideração a Europa, os países da Europa Ocidental ficaram ao lado dos Estados Unidos. Já ao lado da União Soviética ficou os países da Europa Oriental. Então, pessoal, para exercer a sua influência sobre os demais países, eles criaram planos para que os países passassem a apoiar as suas ideias. Então, os Estados Unidos, quando a gente fala de capitalistas, nós estamos falando sobre os Estados Unidos, nesse conflito ideológico da Guerra Fria, certo? Mundo bipolar, bipolar porque tinha essas duas potências, esses dois polos de poder que influenciavam o planeta. Então, os capitalistas, ou seja, os Estados Unidos, criaram o Plano Marshall. O que consistiu o Plano Marshall? Então, o Plano Marshall ele oferecia uma série de empréstimos a baixos juros e investimentos públicos para facilitar o fim da crise da Europa Ocidental e repelir a ameaça do socialismo entre a população descontente. Você veja quando eu mostrei aquele mapa a vocês que a Europa Ocidental apoiou os Estados Unidos, mas ela apoiou em troca dessa ajuda econômica. Essa ajuda econômica se deu através do Plano Marshall. Já os socialistas criaram também um plano de ajuda econômica chamado Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Então esse conselho ele tinha como meta a recuperação dos países orientais, também para mostrar como vitrina as benfeitorias que o socialismo fazia ao povo. Então, os orientais ficaram ao lado da União Soviética, dos socialistas, porque também receberam ajuda através do Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Veja aí que nenhum país apoiou de graça, Então, cada país buscava obter as suas vantagens. Veja que o palco dessa Guerra Fria ela iniciou-se na Europa, porque lá onde se concentra os países mais importantes. Depois vai se estendendo para a África, para a América, para a Ásia, Para ir dando continuidade a essa disputa. Do lado econômico, nós tivemos o Plano Marshall dos capitalistas e o Comecon dos socialistas. E também nós tivemos aqui na área militar. Na área militar, os Estados Unidos, os capitalistas, criaram a OTAN, a Organização
do Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar com o objetivo de proteção internacional em caso de um suposto ataque dos países do leste europeu. Presta atenção, pessoal. Então, todas as iniciativas dos capitalistas, todas as iniciativas dos Estados Unidos visava obter apoio de países a seu projeto capitalista e também conter o avanço do socialismo. Então, por exemplo, a OTAN, os soldados pertencentes à OTAN então, estavam presentes em todos esses países que forneciam apoio aos Estados Unidos, para impedir que os socialistas tomassem à força o domínio desses países. Por outro lado, os socialistas, para não ficarem para trás, também criaram a sua aliança militar, que é chamada de Pacto de Varsóvia, que foi criada em 1955, para unir as forças militares da Europa Oriental, com o mesmo objetivo, conter o avanço do capitalismo e também impedir que os capitalistas pudessem dominar algum país socialista. Então, o mundo bipolar, ele se caracteriza, não é, digamos assim, as ações dos Estados Unidos no mundo bipolar. Então, nós tínhamos dois polos de poder, os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Então, os Estados Unidos criou vários mecanismos para tentar conter o crescimento socialista e dar avanço às suas práticas capitalistas. Nós já falamos do Plano Marshall, um plano de ajuda ao continente europeu, que se encontrava arrasado, certo? Um esforço para deter o avanço da União Soviética e reavivar a economia de mercado. Além de não deixar que a União Soviética avançasse no continente europeu, era necessário que o mercado europeu estivesse, né, conseguisse se recuperar para que os produtos americanos chegassem na Europa, né, tivesse, né, a indústria americana estava muito forte, estava crescendo de maneira exponencial nessa época e era preciso um mercado consumidor. Então, o Plano Marshall, além de impedir que a União Soviética chegasse na Europa Ocidental, também era um objetivo de reavivar o mercado para a entrada dos produtos americanos. Então, ajudou a reconstrução das economias nos países europeus através de doação de recursos. Então, o Plano Marshall ele começou com a concessão de empréstimos à Europa a juros baixíssimos, abaixo dos juros do mercado, e chegou um momento que os Estados Unidos não estavam nem emprestando, ele estava doando esses recursos. O argumento oficial era luta contra a pobreza, desespero e caos social. Ou seja, era necessário ter um argumento, né, para que os Estados Unidos enviassem tantos recursos para a Europa, né, através do Plano Marshall. Então, esse era, oficialmente, que era a luta contra a pobreza. Né? Existia uma pobreza muito grande lá na Europa, né? Um caos social após as duas grandes guerras, e os Estados Unidos estavam ajudando. Mas nós sabemos que o objetivo não era lutar contra a pobreza, né? Era justamente reavivar a economia europeia e conter, né, deter o avanço da União Soviética. A União Soviética, por sua vez, também tinha as suas estratégias que se opõem aos Estados Unidos. No mundo bipolar, esse segundo polo de poder, a União Soviética, fazia uma oposição aos Estados Unidos. Para ir contra o Plano Marshall, né, o Plano Marshall que ajudava, o Plano Marshall dos Estados Unidos que ajudava a Europa, a União Soviética criou o Comecon, certo? Também chamado de Comifron, né? Em 1947, um órgão de controle e coordenação dos partidos comunistas europeus. E em 1949, ele criou o Comecon para desenvolver a economia dos países da União Soviética e dos países do leste. Veja que os Estados Unidos cuidavam da parte ocidental da Europa, já a União Soviética cuidava da parte oriental, certo? Para também deter a influência dos Estados Unidos, certo? Nesse período, pessoal, que foi uma guerra ideológica, por que foi uma guerra ideológica? Então, chamada de Guerra Fria. Porque não houve conflito direto entre esses dois países. Se houvesse um conflito entre esses dois países, certo? Poderia ocasionar no fim do planeta Terra, porque os dois possuíam arsenais muito poderosos. Possuíam bombas atômicas e já possuíam bombas de hidrogênio, que são 30 vezes mais poderosas do que as bombas atômicas. Nesse período,
Tem alguns estudiosos que dizem que a paz era impossível e a guerra era improvável. A paz era impossível por quê? Porque são dois sistemas antagônicos, totalmente diversos, adversos um do outro. O capitalismo é totalmente ao contrário do socialismo e vice-versa. Então, a paz era impossível. Era impossível esses dois países conviverem em paz. Mas a guerra era improvável. Por que a guerra era improvável? Porque os dois países tinham consciência que um conflito direto entre eles significaria o fim do planeta Terra. Nós temos aqui as características gerais da Guerra Fria. Nós tínhamos uma disputa, já que não teve uma guerra armamentista entre eles, nós tivemos o quê? Uma disputa tecnológica. Cada país criava sua tecnologia e demonstrava para o mundo que era superior à tecnologia do país rival. Então nós tínhamos uma disputa tecnológica. Cada um queria colocar recursos tecnológicos melhores do que o outro. Por exemplo, os Estados Unidos criou o sistema do GPS, né? O GPS foi criado na época da Guerra Fria. Então, a União Soviética também criou seu sistema, certo, de localização, um concorrente do GPS. Só que o GPS era mais avançado tecnologicamente. Nós tínhamos a corrida armamentista. Embora não houvesse o conflito direto entre eles, mas cada um queria mostrar que possuía armas mais poderosas do que o inimigo. Então, os Estados Unidos ele já tinha demonstrado a todo o planeta que ele possuía a bomba atômica, já que ele usou duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Pouco tempo depois, a União Soviética também constrói a sua bomba atômica. Aí depois, os Estados Unidos constroem a bomba de hidrogênio e a União Soviética também constrói a sua bomba de hidrogênio. Só para falar de alguns tipos de armas, né? Mas vários outros, aviões, né, de guerras, cada um queria demonstrar que tinha um arsenal melhor do que o outro. Nessas características da Guerra Fria, nós tivemos também a corrida espacial. O primeiro ser vivo aí ao espaço, quem enviou foi a União Soviética, foi a cachorrinha Laika, né? Foi o primeiro ser vivo que chegou ao espaço. Depois a União Soviética, ela envia o primeiro astronauta ao espaço, que é Yuri Gagarin. Então, nessa corrida espacial, a União Soviética começou na frente, mas no final dessa corrida espacial, os Estados Unidos ultrapassam e ganham essa corrida espacial. Então, os Estados Unidos criam a NASA e os Estados Unidos é o primeiro a colocar os astronautas na Lua, né? Nós tivemos Armstrong, né, e os seus dois companheiros foram os primeiros a chegar na Lua, demonstrando que os Estados Unidos ganhou a corrida espacial. No campo da espionagem, nós tínhamos as duas agências principais desses governos. Não tinha guerra direta entre eles, mas existia uma guerra por baixo, né, dos bastidores, por baixo dos panos, que eram justamente quem fazia, eram os espiões. Aí nós tínhamos a figura da CIA, dos Estados Unidos, e da KGB, da União Soviética. Até hoje existem essas duas agências de espionagem, né, as duas mais famosas do planeta, a CIA e a KGB. Nós tínhamos uma busca de aliados, por isso que eles criaram, né? Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, a União Soviética criou o Comecon. Era uma busca constante para que os países apoiassem o regime deles, né? Os Estados Unidos queria que os países apoiassem o capitalismo e a União Soviética queria que os países apoiassem o socialismo. E também nessa época nós tivemos alguns conflitos regionalizados. Nós tivemos a guerra das duas Coreias, a guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, nós tivemos a guerra do Vietnã, nós tivemos a guerra do Iraque, certo? Nós tivemos conflitos locais, regionalizados, certo? Não tivemos um conflito direto entre esses dois países. Então nós temos aqui algumas imagens da Guerra Fria, que são os aviões, né, os caças, certo? Ali naquela corrida armamentista, cada país queria demonstrar que tinha um arsenal mais poderoso. E está aqui a imagem do astronauta americano pisando no solo da Lua, né? Que é a corrida espacial. Chega o fim da Guerra Fria, pessoal, com a vitória do capitalismo dos Estados Unidos. Por isso que o planeta hoje, o planeta Terra, tem como sistema, tem como modo de produção o capitalismo. Então, o capitalismo predomina em nosso planeta. Por quê? Porque quem ganhou esse conflito
ideológico foi o capitalismo, com os Estados Unidos. A União Soviética, os seus recursos acabaram, né? A União Soviética começou a sofrer a sua economia, estava faltando produto nas prateleiras, né? Tanto produtos como geladeiras, automóveis, né? Produtos de maior valor, como também produtos como comida mesmo nos supermercados. Então, isso significou a queda da União Soviética. Então, desde 1989, a humanidade começou a assistir uma série de eventos que até então eram inimagináveis. Então, aqui foram dois momentos que culminou com a queda da União Soviética. Foi a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividia a cidade de Berlim em dois, né? A Alemanha em duas, a Alemanha Ocidental, que apoiava os Estados Unidos, e a Alemanha Oriental. Então, derrubaram o Muro de Berlim e a Alemanha, as duas Alemanhas se reunificaram, se transformando em uma só Alemanha, isso em 1990. E em 1991, em dezembro, né, de 1991, foi selada a desagregação geopolítica e territorial da União Soviética. Então, em 1991 é definitivamente o fim da União Soviética, ou seja, o fim da Guerra Fria. A União Soviética era formada por 15 repúblicas, tendo como república principal a Rússia, certo? Aí nós temos várias outras repúblicas, então que elas estavam todas unidas formando a União Soviética. Então elas se separam e é o fim da União Soviética. Esses países que faziam parte do socialismo, eles passam para o lado agora do capitalismo, já que o capitalismo demonstrou ser um sistema mais forte, um sistema que sobreviveu a esse conflito, né? Não queremos dizer que o capitalismo é melhor que o socialismo ou vice-versa, não. O que queremos dizer é que nesse conflito o capitalismo ele se mostrou mais eficiente, o único capaz de sobreviver, certo? O socialismo perdeu, não é, esse conflito porque não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais capital para investir. Veja que os países só apoiavam os Estados Unidos, só apoiavam a União Soviética enquanto estavam recebendo recursos. Quando os recursos da União Soviética se esgotam, então a União Soviética não tem como mais ajudar os países que ele apoiava. Então esses países começaram a deixar o barco, né? A deixar a União Soviética. E ela se viu numa situação que ela decretou mesmo o seu fim, né? Se desagregou, se separou, certo? Então, pessoal, até uma próxima. Então, esse é o assunto sobre a Guerra Fria, também chamado de mundo bipolar. Por que mundo bipolar? Porque existia dois polos de poder: Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista.